Santo é o Senhor de toda a terra. Bendito é o seu nome. Feliz é aquele que o ama, que o adora e que anda nos seus caminhos e que persevera na sua palavra, que confia no seu santo nome. Que Deus possa abençoar sua vida, fortalecer seu dia, sua inteira confiança esteja nele, para a glória do santo nome deste Deus maravilhoso. Muito bem, estamos no dia 10 de outubro de 2025. Como Jesus Cristo é mencionado em cada livro do Novo Testamento. Nosso tema ou subtema, os livros do Novo Testamento falam de Jesus Cristo como Deus, o ser de Deus, ou o ser de Cristo é o ser de Deus, Senhor do sábado, enfatiza a identidade do Salvador por meio de 7 vezes a declaração eu sou, Senhor da glória, meu grande Deus, Ele é o Senhor, meu Senhor e meu Deus. Ele tem autoridade para perdoar os pecados e é o Senhor Jesus Cristo que está convidando a vir a Ele e aprender dele, com a promessa de que encontraremos descanso para nossas almas através dele. Olha que maravilha, né? Deus seja bendito, que a gente possa entender essas coisas que nós acabamos de falar, são identidades de Jesus, fala da deidade de Jesus. E como nós estamos dando a visão geral, sendo hoje a segunda parte, a parte final, nós estamos falando primeiro para poder entrar no Novo Testamento através dos evangelhos, que vamos começar a partir de amanhã. Nosso versículo de ouro diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 30. Nossas verdades inquestionáveis diz assim: mas disse Moisés a Deus, eis que quando vier os filhos de Israel e disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que eu direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Êxodo capítulo 3, verso 13 a 14. Você vê que Deus Pai se identifica para Israel como eu sou que sou ou eu sou, né? Aqui nós vamos observar que Jesus Cristo também, durante o Evangelho, quando estivermos lendo cada Evangelho, nós vamos ver que Jesus Cristo também falou eu sou. Ele mesmo diz que Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. No nosso destaque diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus esteve em todo o processo da existência dos céus e da terra, bendito seja o nome do Senhor. Não como Jesus, a palavra Jesus, que aponta para Salvador, não nos traz a identificação, Jesus, o nome que é dado como Salvador, não é o nome pessoal do Eterno. O nome pessoal do Eterno, como ele se apresenta para Moisés, o Eu Sou, né? Mas ele outra vez chama Adonai, ele é o pastor, então tem várias figuras de linguagem que nós temos como forma de chamar a Deus, ao Pai Celestial, ao Eterno. Porém, esses nomes aos quais estão narrados nas Escrituras nos fazem conhecer seu caráter, sua bondade, sua misericórdia, sua compaixão, seu amor, seu perdão, enfim, tudo que ele pode fazer, tudo que ele pode realizar, e como ele mesmo nós falamos junto sobre o Alfa e o Ômega, tudo isso é para mostrar seu domínio, sua autoridade e seu governo. Também diz aqui, nossa leitura bíblica, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o quê? É o Senhor, é o Adonai, para a glória do Deus Pai. Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11. Também em Marcos 2, 28, diz assim, e o Filho do Homem até do sábado é Senhor, ou seja, ele é Senhor, ele é Adonai do sábado. A palavra Filho do Homem, nós já apresentamos ontem, que é uma das identificações a respeito de Jesus Cristo. Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu, em João capítulo 20, verso 28. Senhor, Adonai meu e Deus meu, né? Ele próprio entende que Jesus Cristo era o Todo-Poderoso que estava falando com ele ali. Antes ele desconfiou, antes ele não acreditou, antes ele não aceitou, mas agora estava convicto que Jesus era o Senhor dele. Também em Colossenses capítulo 1, verso 19, diz, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude. Se é toda, não é parte, não é um pouquinho, não. Toda a plenitude habita em Cristo Jesus. Tá? Então, qualquer pessoa que queira negar, não, nós acreditamos na Bíblia. Nós não acreditamos em livros, em almanaque, em nada que não seja direcionado por Deus. Nós só acreditamos na palavra de Deus. Tudo que vier fora da palavra terá que passar pela palavra para ver se realmente é de Deus, porque se não for, nós não aceitamos, nós não nos submetemos. Bom, Mateus, ou melhor, Marcos capítulo 2, versos 5 a 12, fala sobre o poder que Jesus recebeu para perdoar pecado. E Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico, filho, perdoados estão teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo, por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Você deve ter ouvido muito isso por aí, né? A gente vê muito as pessoas falando, quem é você para falar de Deus? Você é um comedor de pirão, é um pecador, não interessa. Nós somos, mas ele é acima de nós. Nós podemos ser a pior espécie de ser humano, mas nós também temos o direito de falar que ele
é o Senhor de todas as coisas. Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim o arrazoava entre si, lhe disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos alguém como este, né? Porque igual a ele não há. Igual a ele não há. Tem o Pai que é o centro de todas as coisas, mas ele, Jesus, é Deus junto com o Pai. O Espírito Santo é Deus junto com o Pai. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito bem. Os evangelhos e a mensagem de Cristo. Ao ensinar seu evangelho, Jesus não estava afastando as pessoas do judaísmo ou procurando destruir a lei de Moisés, ou práticas do templo daquela época. Ele veio para cumprir a lei e dar aos seus discípulos ensinamentos maiores do que haviam sido entregues a Moisés e os outros profetas do Antigo Testamento. Esta lei maior também é conhecida como a lei do Evangelho. Os primeiros discípulos de Cristo não viam a si mesmo como se estivesse abandonado suas raízes judaicas, mas sim descobrindo níveis significativos mais profundos, maiores. Na verdade, as primeiras pessoas convertidas ao cristianismo eram todas judias. Depois que Pedro começou o trabalho com os gentios, Paulo serviu em várias missões na Turquia, na Grécia, trazendo judeus e gentios convertidos para a igreja ou convertidos a Cristo, né? Aí sim nós vamos ver aí a mistura já, a igreja propriamente dita, porque a igreja, diferente de Israel, a igreja ela é uma mistura de todos os seres humanos. O povo de Israel é exclusivo, filhos de Abraão, né? Filho de Isaac e filho de Jacó. Mas a igreja não, a igreja é a união de todos aqueles que queiram aceitar Jesus na sua vida, virem para Jesus através do convite que ele faz lá em Mateus, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, Jesus chama a todos. O perdão é para todos, a graça é para todos, a misericórdia é para todos, a bondade de Deus é para todos, o sol nasce sobre todos, a chuva cai sobre todos, porque Deus é para todos. Deus é o Senhor de todos. Agora, tem aqueles que seguem a Deus com fidelidade e o honram, e tem aqueles que dizem ser filho de Deus, mas agem como filhos do pecado. Aí é consequência de cada um. Aí cada um vai ter que pagar a sua vida com Deus de acordo com aquilo que conquistou, daquilo que decidiu, aquilo que quis para a sua vida, porque oportunidade nós estamos tendo. Eis aqui nós estamos usando esse equipamento, uma oportunidade que Deus nos dá para que todos que escutam, aqui eu estou mandando para mais de 2.000 pessoas, eu mando todos os dias, entendeu? E essas mais de 2.000 pessoas, todas leem, todas ouvem, todas adoram a Deus comigo? Não. Claro que não. Mas elas não vão poder dizer no dia do juízo que elas não tiveram a oportunidade, que ninguém lhes falou de Jesus, que ninguém lhes enviou o Evangelho, que ninguém falou da graça e da grande misericórdia de Deus. Elas não vão poder fazer isso. Por quê? Porque elas tiveram oportunidade. Porque elas foram alcançadas através da palavra,
Ah, mas é falada por um homem comum, um homem pecador. Não interessa, mas o Evangelho chegou até a sua casa, chegou até a sua vida, chegou até o seu celular, chegou até os seus ouvidos. Se você abrir, você vai ouvir. Se você parar, você vai escutar. Se você orar comigo, o Deus que eu estou clamando, ele vai lhe atender, porque ele é o Deus que lhe ama e lhe quer muito bem. Muito bem, os 27 livros do Novo Testamento foram originalmente escritos em grego. Embora os judeus falassem principalmente o aramaico, Mateus, Marcos e Lucas compartilham muitos elementos comuns, por isso são frequentemente chamados de sinóptico, que significa ver coisas semelhantes. A maioria de suas histórias e ensinamentos se passa no norte, na região da Galileia. O Evangelho de João, por outro lado, é mais de 90% único. Ele se concentra principalmente no ministério de Jesus em Jerusalém e nos arredores de Jerusalém. O fato de cada um dos 4 evangelhos nos dá pontos de vista diferentes ou drásticos sobre a vida e o ministério de Jesus Cristo é uma bênção. Cada um foi escrito para um público diferente, para convencê-los da divindade de Jesus Cristo. Marcos foi provavelmente escrito primeiro. É o evangelho mais curto, do ritmo mais rápido. Ele se concentra mais nas ações do Salvador e menos nas suas palavras. Mateus parece estar escrevendo para um público principalmente judeu, tentando ajudá-los a ver como Jesus cumpria as profecias e a lei, e a expectativa do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. Ele dá mais atenção aos sermões e discursos de Jesus do que às outras sinopses. Lucas é um gentil convertido que reúne informações de várias pessoas e outras fontes escritas para compilar 2 livros, seu Evangelho e os Atos dos Apóstolos. Como um servidor médico, Lucas presta mais atenção ao sofrimento e à cura aos excluídos, aos esquecidos, às mulheres, às crianças, e ele mantém um equilíbrio entre a história envolvendo homens e mulheres. João nos dá uma visão de perto das intenções e ensinamentos do Salvador. O Evangelho de João foi escrito para mostrar a divindade de Cristo, o poder e a união de Cristo com o Pai. João abre seu Evangelho com uma perspectiva pré-mortal da identidade e divindade de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Seu Evangelho não contém parábolas, mas enfatiza a identidade do Salvador por meio de 7 declarações: eu sou, além de aludir à sua identidade eterna como o Senhor, ou Elionai, né? Capítulo 8 e versículo 58. Os evangelhos não foram escritos como biografias. Eles não nos dão nenhum detalhe sobre a vida de Jesus, por volta dos 12 anos até os 30 anos. Por quê? Porque não era esse o objetivo. O objetivo era provar que Jesus nasceu, cresceu em sabedoria, né? Viveu em comunhão com seus pais e depois Jesus assumiu o seu trabalho como adulto, como profeta de Deus, como ungido de Deus, como Cristo na nossa vida, como Salvador, e assim vai. Boa parte dos evangelhos se concentra na última semana da sua vinda, do evangelho de João, né? Principalmente o de João. Um terço dos capítulos de João se concentra nas horas finais, começando no cenáculo até a crucificação e na manhã seguinte. 4% dos 89 capítulos dos 4 evangelhos se concentram no nascimento de Cristo
e na infância até os 12 anos. 62% dos capítulos se concentram em seu ministério de 3 anos. 28% se concentram na última semana da sua vida e 6% se concentram no que aconteceu depois da sua ressurreição. Ao embarcarmos neste tempo com o Novo Testamento, temos mais recursos e ferramentas para nos ajudar a encontrar significados e compreensões mais profundos do que nunca sobre Cristo. O Senhor Jesus Cristo está nos convidando para vir a Ele, aprender dele e com a promessa de que encontraremos descanso para nossas almas. Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. A deidade de Cristo. Para ser cristão, faz-se necessário exercer a fé na deidade de Cristo. Ele é um aspecto essencial, isto é, um aspecto essencial na vida do cristão. E também no Novo Testamento. Todavia, em cada século, a igreja tem sido forçada a lidar com pessoas que reivindicam ser cristãs, enquanto continuam negando ou distorcendo a deidade de Cristo. Nós temos vários tipos de religião, de seitas, que tentam de alguma forma camuflar ou inventar ou misturar ou trazer para um tipo de filosofia, um tipo de argumento que prejudica a fé daquele que quer conhecer a Deus. O evangelho é simples, o evangelho é bondoso, o evangelho traz misericórdia, o evangelho traz graça, o evangelho traz justiça, o evangelho traz fidelidade, o evangelho traz honra, e é essas coisas que importam. Esse negócio de ficar cavacando, buscando saber por que isso, por que aquilo, qual é o objetivo meu? Não é ser salvo, não é ter encontro com Deus, não é ser amado de Deus, não é amar a Deus, então por que eu fico cavacando? Não, eu tenho que aprender a ter simplicidade do mesmo jeito que o meu mestre foi simples. Porque se eu não entender assim, não vai dar certo. Não vai dar certo. No Concílio de Nicéia, em 325 d.C., a igreja, em oposição à heresia ariana, declarou que Jesus é gerado e não é feito, e que sua natureza divina é da mesma essência, homoousios, do Pai. Essa afirmação declarava que a segunda pessoa da Trindade é una, em essência com Deus, o Pai. Ou seja, o ser de Cristo é o ser de Deus. Ele não é meramente semelhante à deidade, ele é a deidade. A confissão da deidade de Cristo é extraída dos múltiplos testemunhos do Novo Testamento, como o Logos encarnado. Cristo é revelado não só como pré-existência à criação, mas também como aquele que é eterno. Lemos que ele estava no princípio com Deus e também que ele é Deus, João 1, 1-3. O fato de que ele estava com Deus ou está com Deus demanda uma distinção da pessoa da deidade. O fato da pessoa dentro da deidade, o fato de que ele é Deus, por sua vez, demanda inclusão na divindade. Não existe assim, Jesus é Deus e o Pai é Deus, é Jesus, o Espírito Santo é Deus. Não, o Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito é o Espírito. Mas todos os três formam a Trindade. Todos os três formam o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. Deus não trabalha de forma errada. Se você for ver a criação dos querubins, você vai ver que eles tinham os 4 rostos. E os 4 rostos que eles tinham, eles seguiam, eles andavam na direção certa de acordo com cada cabeça.
Então, o que Deus está mostrando através da criação dos querubins é que para Deus nada é impossível. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sentem a mesma coisa, têm o mesmo poder, têm a mesma capacidade de amor. Agora, na questão de trabalho e de realização, cada um tem a função na Trindade, tem um jeito, tem o seu jeito de trabalhar, tem o seu tempo de trabalho, tem a sua forma de trabalho. Mas tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, eles não se contradizem. Jesus disse: eu só faço aquilo que o meu Pai me manda. E o Espírito Santo veio para lembrar as pessoas daquilo que Jesus falou. Jesus ainda disse: eu não vos julgo, mas a palavra que o Pai me deu, essa vos julgará no último dia. Bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, em outros lugares, o Novo Testamento atribui termos e títulos a Jesus que são claramente títulos de deidade. Deus lhe outorga o preeminente título divino de Senhor. Está lá em Filipenses, como nós já lemos, capítulo 2, verso 9 a 11. Que ele recebeu um nome que é acima de todo nome. Como filho do homem, Jesus afirma ser Senhor do sábado. Marcos capítulo 2, verso 28. Isso para os judeus era uma afronta. Jesus dizia que até do sábado ele era Senhor, mas ele é Senhor. Foi ele, através dele, que foi ensinado o sábado para os judeus. O sábado para os judeus é algo exclusivo, é algo que faz com que cada judeu tenha uma ligação com o Pai através da obediência e da submissão, né? Também, ele tem autoridade para perdoar pecado, como nós já lemos. Ele é chamado Senhor da Glória, em Tiago capítulo 2, verso 1. E espontaneamente recebe louvor, como quando Tomé confessa: meu Senhor e meu Deus. Tomé estava o adorando. Tomé estava dedicando a ele assim uma reverência, né, por tudo que ele entendeu naquele momento, que ele não deveria desconfiar do poder de Jesus, como ele estava desconfiando. Paulo declara que a plenitude da deidade habita corporalmente em Cristo. Nós já lemos Colossenses capítulo 1, verso 19. E que Jesus é mais elevado que os anjos, está lá no livro de Hebreus. Que cultuar um anjo ou qualquer outra criatura não importa, não é agradável, não deve acontecer, porque eles, os anjos, estão a serviço dos homens, tá? O Senhor, o eu sou, que João, do Evangelho de João, também dá testemunho da deidade de Cristo. Ele se apresenta como Pai, eu sou. Quando ele perdoou o pecado do paralítico, aquilo foi uma afronta àqueles que achavam que conheciam, porque ninguém podia perdoar pecado. Até hoje, as pessoas têm essa maluquice de dizer que ninguém pode perdoar pecado. Eu posso perdoar meu irmão, mas naquilo que ele fez contra mim, não contra Deus. Dai a Deus que é de Deus e a César que é de César. Se você tem alguém que pecou ou errou contra você, porque pecar o que é? Errar o alvo. Então, quando uma pessoa erra contra você, é você que deve perdoar, não é Deus. Agora, nós entendemos pela história, pelo histórico divino, que ele tem poder de perdoar os pecados que a pessoa cometeu, mesmo depois que a pessoa para quem ele fez o mal já morreu. Por quê? Porque Deus é Deus daquela pessoa. Deus é Senhor daquela pessoa. E ainda que ela tenha morrido, Deus pode tomar a decisão por ela, sim, porque ele é a autoridade maior. É como um senhor de uma vinha, que é senhor, como aquele pai que deu a herança para o filho, ele foi e gastou, mas quando ele voltou, o pai o recebeu, colocou anel no dedo,
matou os bezerros cervados, preparou uma grande festa, vestiu ele de vestes importantes, e o outro filho ficou reclamando, mas o pai tinha autoridade para aquilo, porque tudo era dele, e ele podia tomar decisões pelo filho. Ele tinha esse poder. E assim como Deus tem esse poder de tomar por nós. Muito bem, no quinto século, o concílio de Calcedônia, 451 depois de Cristo, afirmou que Jesus era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Afirmou que as duas naturezas de Jesus, a humana e a divina, não se misturam, não se confundem, nem se separam ou se dividem. Isso é só o Deus que pode fazer isso, né? Isso é só Deus. Sem Deus as coisas não funcionam. Só Deus é que tem poder para nos, depois, quando a gente chegar lá, lute para você chegar no céu. Porque nós vamos ouvir a própria boca de Deus explicar dúvidas que, se nós tivemos a vida toda aqui, nós vamos, quando olharmos, quando virmos tudo que ele fez, quando ele falar, quando ele conversar com o seu povo, nós vamos poder olhar e ver todas as coisas que ele fez para glorificar seu santo nome, para ajudar a gente. Muitos de nós não entendem as coisas de Deus, mas é bom se submeter, porque nós nos submetendo ao domínio de Deus, ao controle de Deus, o que é que vai favorecer a vida da gente? É que a gente vai ter humildade para com Deus, a gente vai aceitar o comando e o domínio de Deus, a gente vai estar debaixo do poder de Deus e a gente vai estar dizendo para Deus: Deus, tudo que o Senhor fizer para mim está feito. O que o Senhor desejar, está desejado. O que o Senhor quiser que eu faça, eu vou fazer. É uma humildade que cada um de nós tem que ter diante da grandiosidade e do poder de Deus. Muito bem, vamos à oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós vamos estar na Tua presença por causa da Sua bondade e da Sua imensa misericórdia. Tu és um Deus perfeito, um Deus justo, Deus de autoridade, um Deus de governo, um Deus de maravilha, o Deus que nós amamos, nos subjugamos diante de Ti, nos humilhamos aos Teus pés, arrependemos-nos de todos os nossos pecados, de todas as nossas atitudes errôneas, vergonhosas, e nos colocamos ao Teu dispor para que o Senhor faça conosco aquilo que o Senhor achar melhor. O Senhor é o nosso dono, é o nosso guia, é o nosso rei, é a nossa paz, o Deus da nossa vida, é a autoridade maior, é o governo. O Senhor é tudo para nós. E nós temos o privilégio de Te adorar e Te bendizer. Isso é um privilégio que é, Senhor, inigualável. E só temos aqui Te adorar e Te agradecer, porque o Senhor foi bom para conosco. Enviou o Teu Filho amado ao mundo, nos deu o Teu Filho, a Tua palavra é clara sobre isso, porque o Senhor nos deu o Teu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, isso para nós é uma maravilha, Senhor. É muito satisfatório ter o Senhor como nosso dono, nosso rei. Mas agora, Senhor, eu quero Te pedir em favor das pessoas que estão escutando esta oração, ou que estão participando, que estão orando, que estão dizendo amém, que estão crendo no Teu poder. Pai, muito obrigado. Toda honra, toda glória, todo louvor e majestade. Que essas pessoas que estão ouvindo, que estão acompanhando, que estão, Senhor, participando, que elas sejam abençoadas, que elas sejam tocadas, que elas sejam, Senhor, supridas de todas as suas necessidades, que elas se convertam diante de Ti, se humilhem aos Teus pés, se arrependam dos seus pecados
encontre saúde e paz para sua alma, encontre felicidade diante de ti, se encontrem, consigam se amar, se perdoar. E cada pessoa, Senhor, que ouve estas mensagens, compreenda que o Senhor veio justamente, não foi para aliviar, o Senhor veio para tirar o pecado do homem. O Senhor veio para ajudar o homem a se libertar de toda a força do pecado e trazer felicidade ao homem através da esperança, da salvação, da cura, do milagre, da libertação, através do favor divino, através da compaixão divina. O Senhor é Deus e nós te amamos, Senhor. Mas nós não te amamos porque o Senhor apenas nós decidimos chamar. Não, o Senhor nos amou primeiro. Foi o Senhor quem conquistou o nosso coração. Foi o Senhor quem nos trouxe revelações, graças, bondades, salvação, cura e milagre. Foi o Senhor quem alcançou a nossa alma, a nossa família, nossos filhos e filhas, os pais. Foi o Senhor quem abençoou e que está abençoando nossos irmãos e cunhados e cunhadas, irmãs. Foi o Senhor quem nos ensinou a amar e a orar pelos aqueles que nos perseguem. E eu quero pedir em favor dessas pessoas. Quero pedir em favor das pessoas que, Pai, não conseguem suportar a alegria dos outros. Não conseguem ser feliz com a felicidade dos outros. Que esta pessoa se encontre, Pai. Que esta pessoa se ame. Que esta pessoa se valorize. Que esta pessoa se aproxime de Ti, Senhor. Porque o Senhor tem coisas boas, grandes realizações para abençoar a vida de cada um de nós. Meu Senhor, eu quero te pedir pelos que estão doentes, com doenças graves, acamado talvez em casa ou numa rede, ou sendo carregado no interior para chegar a algum lugar para ver se consegue um socorro. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te apresentar aquele caso lá na África, daquele templo que caiu em cima daquelas crianças, meu Pai, e que 5 delas partiram para a eternidade. Senhor, eu sei que é o Senhor que recolhe, mas o Senhor é aquele que consola, porque as famílias que perderam aquelas crianças estão precisando de consolação. Mas eu sei que em todo o mundo há crianças sendo mortas, assassinadas por religiões, por filosofias, por narrativas, Senhor. Até mesmo aquelas que matam no próprio ventre, Senhor, porque decidiram que o seu corpo, elas têm direito de fazer o que quiserem do seu corpo, e por isso podem matar uma criança que não desejou, que não fez nenhum acordo para nascer, que não tem culpa, mas que querem, Senhor, viver, lutam para viver. Então eu te peço em favor daquelas pessoas que estão perdendo os seus entes queridos, meu Pai, que perderam, que estão pessoas viúvas ou viúvos, ou filhos que perderam seus pais, ou pais que perderam seus filhos e que estão inconformados. Por favor, Deus, consola este coração, ajuda esta pessoa, que ela encontre paz na sua alma, no seu corpo, que ela aprenda que o Senhor levou, o Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te pedir em prol daquelas pessoas, Senhor, que vivem nesse país injustiçada, que estão presas injustamente no lugar de outros marginais, de outros culpados. Outros fizeram erro e elas estão pagando, meu Pai, porque alguém foi lá e fez uma manobra e colocou elas na prisão, Senhor. Deus, em nome de Jesus, faz justiça nesse país. Salva a minha nação. Abençoa, Senhor, a liderança desse presidente. Faz ele entender que o Senhor está nos céus, mas a terra é tua, Senhor, e o Brasil é teu. Que ninguém está impune diante de ti, Senhor, se fizer o errado. E que ninguém deixará de ser abençoado se fizer o certo. Não só ele, mas seus ministros,
o ministro do Supremo, os senadores, os deputados federais, estaduais, os vereadores, os governadores, os prefeitos, os secretários de governo. Oh Deus, que todos entendam que deve agir com justiça, com equidade. Do contrário, terão que olhar diante dos teus olhos e saber que o Senhor não aceita o que eles fazem e nem aceita o que eles continuam fazendo. Pai, em nome de Jesus, abençoa nossas famílias. Abençoa, Senhor, o casal, para que tenha a ousadia de viver um amor, cuidar um do outro, valorizar um ao outro, respeitar um ao outro, Pai. Pai, abençoa, sara as crianças que estão doentes, opera grandemente, Senhor, na vida daquele que está desempregado, daquele que está endividado. Não é fácil, meu Deus, não é fácil. Mas se o Senhor agir em nossas vidas, nós seremos mais do que vencedores. Muito obrigado por aqueles que o Senhor está curando, que o Senhor está abrindo porta para conseguir a sua cirurgia, para conseguir, Senhor, o seu tratamento, para conseguir os seus exames. Meu Pai, em nome de Jesus, abençoa os médicos, ajuda, Senhor, cada um a fazer o possível para ser uma bênção na vida das pessoas. Recebe a minha adoração e o meu louvor, em nome de Jesus.